PPA, eu vou dar um caso prático, certo? Ele tem alguns anexos. Eu peguei um caso prático do município de Cascavel, uma lei 5.312, peguei alguns fragmentos, né? Porque geralmente o plano plurianual é uma lei bem extensa, certo? Que tem vários anexos. Então, como exemplo prático, eu vou colocar aqui esse caso, né, de Cascavel. Então, nós temos uma configuração de anexos quando da elaboração de um PPA. Então, nós temos o primeiro anexo, são receitas previstas, ou seja, quem vai bancar todos os meus programas? Eu tenho que ter uma lista de receitas. Essas receitas são diversas, são receitas próprias, receitas vinculadas, receitas por transferências governamentais, receitas de capital, que são as vendas de ativos. Nós temos uma vasta configuração de receitas. Depois nós temos os programas por macro-objetivos. O gestor ele tem que desenhar esses programas. Cada programa ele tem ações, ou seja, um programa X tem várias ações. Cada ação ela é classificada por função e subfunção. E nós temos as metas por funções, que é a questão financeira, que eu vou mostrar num exemplo a seguir. O exemplo claro aí de receita, né, nesse montante, o PPA de 2010 a 2013, com esse montante financeiro, né, nós temos peguei um exemplo de um programa apenas, certo? Do PPA, moradia digna para todas as famílias. Então, o município de Cascavel atingiu essa demanda das questões de residências. Então, eles criaram um programa de governo. Então, eles tinham um macro objetivo, certo? Que era dar moradia digna a essas pessoas, né? Pessoas que estão em questões de vulnerabilidade social, principalmente, né? Eles têm um público-alvo, famílias de baixa renda, certo? Residência urbana, rural e assentamentos fundiários. Quem vai ser a unidade responsável? A secretaria, nesse caso é o Fundo Municipal de Habitação. É um horizonte contínuo, né? Se tem um orçamento que se pretende replicar para os demais ciclos orçamentários. Multissetorial não, porque é só uma unidade que vai administrar isso. Nós temos um indicador e nós temos 5 ações, certo? E nós temos um valor para esse programa de 48 milhões. Perceba que esse anexo, esse montante aqui, de 1 bilhão, ele é para todo o orçamento. Eu peguei apenas um programa, né, que corresponde a 48 milhões, certo? Nós temos uma questão do indicador. Em maio de 2009, o município de Cascavel tinha 20 mil famílias precisando de residência. Então, no final desse ciclo, ou seja, no final dos 4 anos, eles querem construir 4 mil unidades, eles querem ter 16 mil famílias, ou querem reduzir esse indicador, certo? Eles querem construir, querem atender essa população. Muito bem. Nessa projeção, nesse slide, nós temos a configuração das 5 ações. Essas 5 ações, percebam que são bem claras. Um exemplo, realizar a regularização, adquirir áreas. Isso são ações para cumprir o meu objetivo, certo? E semelhante que eu falei para vocês, essas ações elas são físicas e financeiras. Então, um exemplo, eu quero adquirir, né, em unidades ou metro. Nesse caso, o município de Cascavel vai gastar 38 milhões para adquirir áreas. E ele fragmentou, né, em uma área por ano, certo? Então, esse é um planejamento por ação, só para vocês terem essa noção aí de ações por programas. E depois nós temos aquilo que eu comentei com vocês. Um exemplo, essas ações que a gente viu anteriormente, elas foram classificadas em uma função de governo chamada habitação, ok? A habitação. E nós vemos uma meta por função. Perceba que tem as funções aqui de um orçamento que ele é vasto, né? Tem várias
funções de governo, mas nesse caso nós temos a função habitação daquele programa. Percebam que o valor é diferente, é 53 milhões. Nós tínhamos uma configuração de 48 milhões. Então aqui nós temos 53 milhões. Por que isso? Porque nesse plano plurianual tem outros programas que também foram classificados em habitação, além desses de 48 milhões. Então é algo bem prático. Então deve ter outros programas que também fazem parte da função habitação. Então perceba que nós temos um delineamento. Nós temos aqui as funções, o investimento por ano, né? Um exemplo, em 2010 eu vou investir 12 milhões, em 2011 12 milhões, em 2012 13 milhões, em 2013 14 milhões. E no montante final desse planejamento eu quero ter 53 milhões. Então essa é a configuração do anexo de metas por funções em termos financeiros. A gente tem uma visão de aonde o governo vai gastar, em qual função de governo ele vai gastar, em qual ano ele vai gastar mais ou menos dinheiro, certo? E nós temos o valor, o montante, né, do orçamento geral em um único quadro, em uma única tabela.